Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais de moldagem e a prótese facial removível. E a minha primeira pergunta é: você conhece mesmo os materiais de moldagem? Bom, primeiro é importante conhecer um pouco da terminologia, porque muita gente troca essa informação. Moldagem é o ato de moldar. O molde é essa estrutura aqui, o negativo da estrutura moldada. E os modelos são a sua versão em positivo. Quando o aluno fala, professora, a senhora pode olhar aqui o meu molde? Eu estou olhando essa estrutura. Mas muito aluno faz, professora, olha aqui a minha moldagem. Para eu olhar a sua moldagem, eu preciso ver você moldando um paciente. Existem diversos materiais de moldagem no mercado. Os materiais rígidos, como a pasta de óxido de zinc-eugenol, os termoplásticos, as godivas e as ceras, e os elásticos, os hidrocoloides e os elastâmeros, que podem ser mercaptanas, que já não existem mais no mercado, né? O poliéter e as siliconas. As siliconas ainda se dividem em siliconas de adição e de condensação. A pasta de óxido de zinc-eugenol, ela recebe alguns apelidos também. Pasta Zoe, pasta de Ozzy e até mesmo pela marca comercial que antigamente era mais conhecida, que é a pasta Lisanda. Mas Lisanda é uma marca. Né? A pasta de óxido de zinc-eugenol tem muitas vantagens. Ele é um material viscoso, estável, de fácil manipulação e de baixo custo. Por que esse para fácil manipulação? Porque a manipulação desse material, ele precisa de domínio. Se você domina a técnica, você consegue manipular adequadamente. Mas pelas primeiras vezes, vocês sentem bastante dificuldade. Além disso, o fato dele ser viscoso faz com que esse material fique muito grudado no rosto do paciente se você não lembrar de vaselinar o rosto. Como desvantagens, a gente tem duas bastante importantes: a ausência da elasticidade e o sabor, que é bem desagradável. Apesar da cara parecer linda, goiaba com creme de leite, ela não tem nenhuma característica de sabor parecido com isso. As godivas e as ceras, elas são materiais de moldagem sim, né? As ceras, elas moldam. Entretanto, elas só devem estar em pequenos pedaços, porque se você tiver grandes áreas moldadas com cera, ela não tem muita estabilidade. Já as godivas, essas de bastão que vocês estão vendo aqui, elas são materiais de moldagem termoplásticos que a gente usa muito para fazer selamento periférico, como vocês vão ver para frente. Mas existem também as godivas para moldagens de pacientes totalmente desdentados. Há algum tempo atrás, muito tempo atrás, não que eu seja velha, mas eu cheguei a ver utilizar os hidrocoloides reversíveis. Ele era um material com uma riqueza de detalhes enorme, com muita precisão, que absorvia a umidade, tinha uma excelente fluidez e era muito fácil de limpar. Os hidrocoloides reversíveis, eles ainda existem hoje, mas não são mais utilizados como material de moldagem, sim como material laboratorial. Esse hidrocoloide ele saiu de uso principalmente porque exigia um equipamento sofisticado. Como ele era termoplástico, ele precisava passar por cubas de água quente para fazer com que esse material ficasse numa fluidez adequada, para passar esse material por essas cânulas e preencher a moldeira. Então ele caiu por terra não pela qualidade da sua impressão, mas pela necessidade de equipamentos muito sofisticados. Já os nossos conhecidos hidrocoloides irreversíveis, que são os alginatos, eles sim são material de fácil manipulação, baixo custo, fácil limpeza, hidrofílico e que tem um tempo de geleificação controlado. Muitas vantagens para a gente permanecer ainda usando esse material por tanto tempo. Entretanto, ele sofre cinérese e embebição, que é aquela contração quando ele está num ambiente mais seco e aquela embebição que ele encharca quando está num ambiente mais úmido. E a dificuldade da espessura uniforme que a gente tenta suprir pela substituição de áreas desdentadas por cera. O alginato ele deve ser mantido sempre numa vasilha fechada, né? Apesar dele ser vendido em saquinhos, o ideal é que depois você tire assim que abrir para mantenha uma vasilha fechada para que não haja perda ou entrada de umidade. Ele também tem essas
essas embalagens individuais. É muito legal a embalagem individual porque você garante que aquele material ali não sofreu nenhuma alteração. Entretanto, ele sai muito mais caro do que as embalagens maiores. Cabe ressaltar também que os hidrocolóides reversíveis e reversíveis, eles têm baixo custo, mas também o custo está diretamente associado à qualidade desse material. Então, quando você for comprar, você precisa prestar muita atenção na qualidade do material e o objetivo para qual você se propõe. Eu trouxe os polissulfetos apenas a título de curiosidade, porque a gente já não tem mais disponível, a gente já não usa mais. Mas os polissulfetos eram um material que eu usei durante muito tempo, não que eu seja velha, mas ele era um material de excelente precisão, estável, muito resistente à ruptura e era realmente um material de muita qualidade. Qual era o problema assim básico desse material? A polimerização dele era lenta, então você tinha que esperar bastante tempo na boca. Então, para moldagem de unitária, ok. Para moldagem de PT, péssimo, né? Ele era bastante caro, era um material importado que vinha para o Brasil. Mas a parte mais difícil dos polissulfetos é que ele tinha um leve cheiro de ovo podre. Era muito ruim para o paciente e até mesmo para a gente. E como a polimerização era lenta, o paciente que já tem náusea normalmente moldando, com a polimerização lenta e um cheiro de ovo podre, não tinha quem aguentasse. Surgiram no mercado também as siliconas de condensação, que hoje já são bastante comum, e as siliconas de adição, né? Obviamente que isso também vai variar em relação ao custo. As siliconas de condensação, elas vieram para substituir os outros materiais porque ela tem uma aparência agradável, uma boa resistência, uma flexibilidade interessante para moldagens de arcos mais retentivos. Porém, no caso das siliconas de condensação, ela tem uma estabilidade limitada. E quando comparado aos alginatos, ela tem um alto custo. Entretanto, se você pensar na silicona de condensação comparando com a silicona de adição, o custo dela é menor. Mas, obviamente, que as siliconas de adição, elas apresentam muita estabilidade, ela deve ser vazada 2 horas depois de moldado e consegue permanecer por dias, né? A gente não recomenda que faça isso, mas você pode manter por dias, o que facilita para quem vai, por exemplo, mandar o molde apenas para o laboratório e não o modelo. Ele tem uma flexibilidade excelente, é hidrofílico, a aparência é agradável, o odor é agradável, porém, comparado a todos os outros materiais, ele tem um alto custo. E se você for utilizar apenas a silicona leve, por exemplo, num casquete, você vai precisar de um adesivo para fazer a adesão desse material leve. Só a retenção física não adianta. A mesma coisa acontece para o poliéter. O poliéter também é um material caríssimo, né? Mas ele tem excelentes características. Ele é estável, ele é hidrofílico, ele tem uma boa aderência à moldeira, ele é de fácil manipulação. Porém, o emprego também precisa de adesivo. E a desvantagem dele é que, apesar dele ser um material elástico, ele é de difícil remoção em bocas retentivas por conta dessa pouca flexibilidade dele, e o custo dele é o maior de todos. Eu trouxe aqui a título de ilustração marcas comerciais que existem fora, mas no Brasil a gente só tem o Impregum, tá? O Impregum, que tem densidades variadas, média, leve. Na moldagem em PPR, a gente vai usar diversos desses materiais. Vai depender do tipo de moldagem que a gente está fazendo. Se é uma moldagem inicial, uma moldagem final, uma moldagem funcional direta e uma moldagem para reembasamento. Por isso é muito importante você conhecer o tipo de material de moldagem que existe e para qual fim você quer aquele modelo, né? Numa moldagem inicial, eu quero fazer uma moldagem sem movimento de tecidos. É o que a gente chama de moldagem mucostática. Eu preciso ver como é que estão os dentes e o rebordo desse paciente para construir um modelo de estudo que deverá ser avaliado no delineador quanto à sua retenção, quanto ao seu paralelismo, mas eu não preciso de detalhes muito significativos. Por isso, eu posso escolher um material de moldagem que seja mais barato para conseguir fazer uma moldagem melhor, eficiente e de baixo custo.
Se eu vou usar o alginato, que é o meu material de escolha, eu vou usar as moldeiras de estoque, que podem ser essas tipo vernes, que tem os frisozinhos e não são perfuradas, as perfuradas, que eu particularmente prefiro as de alumínio, porque permite que a gente abra um pouco se a gente precisar ganhar espaço ou feche um pouco para as bocas pequenas. E a gente também tem as moldeiras plásticas. Então aqui vocês veem a moldeira de alumínio perfurada, que ela é mais fácil de movimentar. Aqui, olha, essa é uma moldeira tipo verniz, que é já previndo uma moldagem de um paciente classe 1. Veja que essa parte aqui e essa parte aqui são mais rasas, para garantir que o alginato vai ter uma espessura semelhante, tá? Essas duas, tanto a perfurada quanto a verniz, elas duas são preparadas para um paciente desdentado. Aqui a moldeira plástica, né, que tem vantagens e desvantagens. A moldeira plástica, ela não permite nenhum ajuste. Eu gosto muito de moldar para o arco superior em PPR com as moldeiras plásticas, porque a calha dela é bem profunda. Já no arco inferior, em que a calha é rasa, eu particularmente não gosto, porque normalmente o paciente que é desdentado posterior, ele consegue ultrapassar essa área daqui com a glândula submandibular e aparecer na moldagem interferindo no rebordo. Então, a moldagem inicial deve ser feita com moldeiras esterilizadas, com a espátula de alginato e de gesso para a confecção do modelo final, a cuba de borracha, cera utilidade para a individualização da moldeira, lecron e os medidores de alginato. A gente deve posicionar o paciente na cadeira, fazer a seleção da moldeira de forma adequada. Veja que nessa região aqui vai ser necessário um acréscimo de cera. Você deverá provar na boca do paciente tanto a moldeira superior quanto a inferior. Veja que esse paciente levanta a língua para fazer a prova da moldeira. Na região onde será necessário fazer o acréscimo, você faz o acréscimo em cera. Antigamente as ceras utilidades eram mais rígidas e a gente flambava na lamparina. Hoje em dia elas são mais flexíveis e não precisa. Veja que aqui é feito o desenho da saída do freio. É feita então a proporção adequada do alginato, lembrando que deve ser colocado o pó sobre a água, sempre, a água deverá sempre estar embaixo. Deve ser feita uma movimentação vigorosa desse alginato para preenchimento completo da moldeira. Posicionamento na boca do paciente, lembrando de centralizar o cabo e fazendo os movimentos de lábio para remover todo o ar que esteja aprisionado nessa região e fazer a moldagem adequada do sulco do fundo de vestíbulo. Veja que quando a gente faz a análise do molde, todo o vestíbulo deve estar arredondado, sem bolhas, todos os dentes demarcados, o palato completamente preenchido. E após a avaliação do molde, ela deve ser lavada em água corrente para posteriormente desinfecção. A desinfecção do molde é cada dia mais reforçada pela importância de remoção de doenças virais, né, como hepatite B, herpes simples, HIV, o próprio Covid. E a imersão deve ser feita entre 10 a 30 minutos em hipoclorito de sódio a 1%, que é o que a gente costuma fazer. Outra opção seria o glutaraldeído a 2%, mas não é mais disponível. Lembrando, esse material ele sofre alteração dimensional sim, porque está imerso em hipoclorito, mas até o tempo de 30 minutos, estudos têm comprovado que não é significante. A confecção do modelo, então, deve ser feita com gesso, no caso do modelo inicial, gesso pedra, na proporção de 30 ml de água para 100 gramas de pó, utilizando cuba de borracha, espátula para gesso, espátula de lecron, aproveita para medir a água, o gesso pedra, o vibrador e um azulejo limpo para verter o material. Esse gesso deve ser manipulado de forma adequada, preenchendo o molde sob vibração e a confecção de uma base de mais ou menos 1 centímetro, né, ou 10 milímetros de altura. E o tempo de cristalização deve ser de 45 a 60 minutos e não deve ultrapassar disso para a separação do molde e do modelo, para posteriormente ser feito o recorte.
Então, esse é o gesso, o modelo já vertido no azulejo. Veja que aqui não foi feita a língua com alginato, mas a gente sugere que faça, até que o modelo seja recortado. Veja que a gente fala que é 1 centímetro de altura e aqui foi feito quase que um peso de porta, né? E o modelo completamente recortado. Bom, depois que foi feito todo o planejamento e todo o preparo de boca no paciente, é preciso moldar novamente. Afinal de contas, aquela moldagem inicial é apenas uma moldagem para estudo, para saber onde devem ficar os grampos, para fazer o delineamento, para fazer o planejamento geral. Depois de feito esse preparo de boca, deve ser feita a moldagem final. A moldagem final deve ser uma moldagem funcional, ou seja, com os tecidos moles na posição de ação. A moldagem precisa ser detalhada não só dos dentes, mas também do rebordo. E para isso, vamos construir um modelo final com um material especial, ou seja, o gesso tipo 4. A depender do tipo de caso que nós temos, nós precisaremos pensar em utilizar ou uma moldeira individualizada, como essa que vocês veem à direita, que é uma moldeira feita em acrílico, sob medida para o rebordo do paciente. Então, aqui nesse caso, por exemplo, certamente era um paciente classe 1, porque aqui estão duas áreas desdentadas e toda essa porção aqui dentada é também feito de acrílico ou uma moldeira de estoque convencional. Os materiais de impressão, eles podem ser os elastômeros, mas também os alginatos. Porém, eu chamo a atenção que na escolha dos alginatos é preciso selecionar um alginato de qualidade, que traga uma precisão muito maior do que aqueles alginatos mais baratos que a gente vê por aí, tá? A escolha do tipo de material e do tipo de moldeira vai depender do tipo de caso clínico. Então, na moldeira de estoque, nós vamos utilizar a silicona de adição, preferencialmente, né, apesar de mais cara, ou a silicona de condensação, utilizando a silicona pesada e a leve. Como eu falei mais uma vez, o alginato é um material também que pode ser utilizado, desde que seja um alginato de qualidade. Para utilizar a moldeira de estoque e a silicona de adição ou de condensação, a gente imagina que a prótese que você está moldando é uma prótese dentosuportada. Então você deve selecionar uma moldeira de estoque que consiga moldar todas as estruturas, proporciona a quantidade adequada do material pesado, o catalisador, mistura até que não seja mais possível verificar a presença do catalisador, posiciona em boca e molda. Quando você usa uma silicona de condensação, como essa que está no exemplo, você pode manipular esse material com luva. Na silicona de adição, é preciso colocar uma sobreluva para fazer essa manipulação. Percebam que com a moldagem só com a pesada já há bastante detalhes. Entretanto, é preciso refinar esses detalhes e por isso, com um bisturi, você deverá remover todas as áreas retentivas para fazer uma moldagem com a silicona leve. Se você for perceber com bastante detalhe, no final das contas, o que a gente fez com a silicona pesada foi simplesmente criar uma moldeira individual. Ela está bem próxima do tamanho real e com a silicona leve, que tem uma aderência química com a silicona pesada, não precisa de nenhum adesivo, você vai fazer a moldagem refinada. Então você tem o material de novo, base e catalisador, só que agora uma silicona fluida, vai proporcionar preencher a região que você já tinha aliviado e fazer a moldagem novamente. Olha como agora ficou muito mais detalhada. Essa moldagem é uma moldagem refinada e que posteriormente você precisa inspecionar o molde. Houve moldagem de todas as regiões? A região dos conectores maiores está perfeita, não tem bolha, não tem evidenciação de, no caso do arco inferior, de glândulas sobre o rebordo. Os nichos estão todos copiados sem bolha. O selado periférico está perfeito. A região do rebordo foi bem copiada. Tudo isso você precisa verificar antes da construção de modelo. O modelo, ele deve passar pela mesma desinfecção do modelo inicial
E depois deve ser vazado com gesso especial na região de dentes, rebordo residual e palato. Não se esqueçam de vazar, inclusive, o palato com gesso especial, porque na prótese fixa isso não é necessário. E a base deve ser feita com gesso pedra. O modelo, você também precisa fazer uma inspeção, porque ele não pode ter bolhas, não pode ter nem distorções nem irregularidades, porque é sobre esse material que será então duplicado para fazer a estrutura metálica. Você vai observar todas as regiões da área de interesse protético para perceber se elas estão todas devidamente moldadas. Posteriormente, você deve recortar e deixar a base com 10 milímetros. A moldagem final de uma dentomuco suportada ou de uma mucodento suportada, ela é um pouco diferente porque você precisa registrar a área de suporte mucoso na sua forma funcional, ou seja, exercendo a mordida. Por que a gente precisa fazer isso? Porque essa região ela é flácida ou resiliente e precisa ser moldada durante o movimento. Portanto, a gente vai fazer uma moldeira individual sobre a estrutura metálica para fazer a moldagem máxima dessas regiões. Você pode ou fazer a moldeira individual e fazer essa moldagem agora ou fazer posteriormente. Com a moldeira individual, você vai fazê-la em resina acrílica. Nesse caso aqui é uma resina acrílica que é específica para moldagem. Ela chama Class Mold, ela tem essa corzinha meio marrom. Eu particularmente não gosto, eu gosto de fazer em resina transparente, porque aí eu consigo enxergar se a área de compressão, né? Você vai fazer então o selamento periférico com a Godiva, vai usar apenas a silicona leve ou o poliéter, que é o Impregum, e eventualmente você pode usar também o alginato, mas lembrando, precisa ser um alginato de excelente qualidade. Só para a gente fechar isso na nossa cabeça, né? Nós temos as classes 1 e 2, que obrigatoriamente precisa fazer uma moldagem funcional. Então, você deve utilizar ou uma moldeira de individual, né? E no caso de utilizar uma moldeira de estoque, é preciso pensar que vai fazer uma nova moldagem posteriormente, que eu vou mostrar. E o material de impressão, ele pode ser a silicona, o poliéter ou alginato de excelente qualidade, e assim mesmo em casos específicos. Já nas classes 3 e 4, que geralmente são dentro suportadas, você deve usar a moldeira de estoque e as siliconas leve e pesada ou um alginato de excelente qualidade. Como eu disse para vocês, além daquela moldagem com moldeira individual, é possível fazer uma moldagem funcional direta. Ela recebe esse nome, funcional direta, porque você vai fazer diretamente na estrutura metálica. Você vai provar a estrutura metálica do paciente em boca. Nessa região aqui, depois que está tudo provado, você vai precisar fazer uma base de resina acrílica, onde você vai colocar o rolete de cera em que serão montados os dentes, e a gente vai fazer posteriormente essa moldagem. Então, na moldagem funcional direta, ela vai me permitir moldar o selado periférico, esse rebordo residual, e ele só deve ser feito para PPRs como essa, que tem uma extremidade livre. Então, após a obtenção do modelo final e a estrutura metálica pronta, antes mesmo de montar os dentes artificiais, vocês vão ter que confeccionar aqui uma base de acrílico. Para quê? Para conseguir suportar o rolete de cera, depois a cera e os dentes, e para posteriormente fazer a moldagem. Então, veja aqui, nós já temos essa estrutura metálica com uma base de acrílico embaixo, o rolete de cera já ajustado e já edentado com a prótese ou com os dentes superiores do paciente. Foi feita a montagem, então, dos dentes no rolete de cera e o paciente deverá provar essa base, tá? Então, veja que aqui tem uma prótese total superior, o paciente está provando os dentes. Você provou os dentes, está tudo ok. Então, sob essa estrutura, você vai utilizar Godiva para o selamento periférico e pasta zincogenólica na parte interna ou a silicona leve. Percebam que aqui já foi feito o selado, né? A Godiva ela é posicionada
ainda plástica e levada à boca para fazer a moldagem com movimentos de mucosa, puxando lábio e bochecha para dar esse contorno. Depois de feita todo esse selado, tanto na parte vestibular quanto lingual ou palatina, como vocês estão vendo, o excesso interno é removido e o material de moldagem é acrescentado nessa região interna, ok? Esse material de moldagem, ele pode ser tanto a pasta zincogenólica, quanto a silicona leve de adição, mas aí precisa de um adesivo, quanto o poliéter, que também vai precisar de um adesivo. Essa aqui é a manipulação da paxitadióxido de zincogenol. Ela é manipulada até que não sobre nenhum resíduo das cores vermelha ou branca separadas e pinceladas, né, acrescentadas toda na região interna. Veja que você não precisa preencher toda, já que essa base já está muito próximo do formato natural da base do paciente, então não precisa de um grande preenchimento de espaço. Essa prótese, então, é posicionada em boca. O paciente levanta a língua para fazer a moldagem dessa região interna também. E o paciente precisa estar em oclusão. É muito importante a oclusão para evitar que excesso de material fique na região posterior e depois da acrilização não haja adaptação da mordida e o paciente fique com essa mordida aberta. Então, o paciente precisa ficar ocluindo adequadamente até que o material fique completamente polimerizado. Removido esse material, então, são recortados excessos cuidadosamente para não haver fratura. E essa prótese, então, já com a moldagem funcional, olha a parte interna dela, ela vai ser preparada para que haja a acrilização. Então, o gesso é vertido, normalmente a gente manda para o laboratório e o laboratório já faz esse procedimento, que é um procedimento muito delicado. O gesso é vertido nessa região e a mufla, então, ele é então inserido na mufla para fazer a acrilização. E aí a prótese é acrilizada pronta, né, de acordo com o que foi provado, tá certo? Existe um outro tipo de moldagem que a gente chama moldagem para reembasamento, que vai ser utilizado quando? Em situações que a prótese chegou e não estava adequada, em pacientes que tiveram reabsorção de rebordo e a estrutura metálica ainda está em boas condições. Então, a gente vai preencher com uma nova resina esse material, tá? Geralmente, isso acontece nas próteses de extremidade livre, onde essa desadaptação ela é mais perceptível. A gente vai então utilizar a própria estrutura metálica, que precisa estar em boas condições. A base de acrílico, se ela estiver ok, nós também vamos utilizá-la para manter os dentes. E vamos fazer o mesmo procedimento semelhante à moldagem funcional, com Godiva para o selamento periférico e pasta zincogenólica para a moldagem do rebordo. A gente também faz uma asperização dessa parte interna para conseguir ter um pouquinho mais de espaço e remover essa parte de resina acrílica que foi contaminada por saliva. E os passos serão os mesmos: Godiva, né, na fase plástica para fazer o selado periférico, posiciona em boca do paciente, movimenta a musculatura. Depois remove todo esse excesso, essa parte que sobrou aqui para dentro, ela precisa ser toda removida para assim receber o material de moldagem, que nesse caso aqui foi a pasta de óxido de zincogenol para fazer a moldagem. Olha, aqui, por exemplo, vocês podem perceber que houve um excesso de material. Quanto mais material extravasa aqui para fora, mais difícil é de fazer a limpeza. Mas não é impossível, ainda mais que esse material aí não é cera, né? É resina acrílica, mas a gente não precisa botar tanto material assim. Agora o material, ele foi recortado, limpo e está pronto para ser incluído na mufla, tá? Para receber uma nova camada de resina acrílica e esse paciente conseguiu usar essa prótese por mais tempo. Então, o que a gente diz é que existem diversos materiais, muitos deles são indicados para o caso, e o que vai fazer com que você selecione a técnica e o material está muito vinculada à capacidade do profissional de fazer esse tipo de moldagem. Então, às vezes, um profissional tem mais habilidade com poliéter, outro vai ter mais habilidade com a pasta de óxido de zincogenol. Então, a depender da habilidade do profissional, ele pode executar uma melhor do que a outra e preferir essa
para grande parte dos casos. Então, normalmente é assim que acontece, tá bom? Vou passar uma tarefa para vocês. Eu gostaria que vocês pesquisassem valores de alginatos, de poliéteres e de siliconas de adição e condensação para a gente discutir na aula de segunda-feira, tá? Pesquisar na internet mesmo, só para a gente conversar sobre eles, ok? Um beijo a todos e até segunda.